Irmãos, este mês, para nós, é um mês de muita alegria, né? É um mês onde se comemora o Natal, o nascimento de Jesus Cristo, não é mesmo? Mas, mediante a toda essa comemoração do nascimento de Cristo, mas a gente vê ao redor ou ao derredor as pessoas usando de outros artifícios, né, para o Natal. Se a gente for ver as propagandas, as lojas, enfeites, é um Papai Noel, né? As propagandas é presente, a gente vê campanha dos Correios escrevendo cartinhas para o Papai Noel, né, para dar um presente para cada criança. E o verdadeiro significado ou a verdadeira importância que é o Natal, cada vez mais vai ficando de lado. Principalmente as crianças já nascem ouvindo de Papai Noel. E quando chega essa época, qual é a ansiedade deles de receber o seu presente? A mesma coisa acontece na Páscoa. Está chegando a Páscoa, vou ganhar um ovo de chocolate. Né? Vamos ganhar um ovo de chocolate. Então, já começa desde pequenos a ser distorcido realmente o que é comemorado numa Páscoa, o que é no Natal. E às vezes isso na nossa mente ou no nosso subconsciente, isso pode estar também enraizado. A verdadeira adoração do Natal, às vezes, não está sinceramente no nosso coração. Porque, no fundo, eu e você, obrigado, Vanderlan, a gente queria ganhar um presentinho, um ovinho de Páscoa. Uma caixinha de bombom da Nestlé ou da Garoto, né? Não é verdade? A gente fica com essa esperança de ganhar um presente, de trocar presentes. Mas será que é verdadeiramente isso o significado do Natal para nós? Convido os irmãos que abram suas Bíblias em Mateus, capítulo 2. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 ao 12. Mateus, capítulo 2, versículo 1 ao 12. Vamos fazer essa leitura em uma só voz. Leamos então. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não é de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com a precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera.
E enviando-os a Belém, disse-lhe: Ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que vieram no oriente os precedia, até que, chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, vieram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo-se os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram para o outro caminho, à sua terra. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, diante da Tua palavra nos encontramos, Senhor. Que tudo, Senhor, que for falado aqui, Senhor, seja para honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que ela sirva, Senhor, de edificação para nossas vidas. Obrigado, Senhor, por tudo. A oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto, então, narra aqui o nascimento de Cristo. E veja que agora a gente tem aqui os magos vindo para fazer o quê? Para adorar a Cristo. Os magos vieram para adorar a Cristo. Um Cristo que foi rejeitado pelos seus, mas um Cristo também que foi adorado pelos de longe. Então os magos trazem ouro, incenso e mirra. Isso vai representar que Jesus é rei, sacerdote e profeta. Né? O nosso Deus, Ele é rei, sacerdote e profeta. E a gente, às vezes, esquece disso. Esquece disso. Todos os cânticos, os hinos que foram cantados aqui, arremete a adoração a Cristo. Conjunto louvor que renova Deus, somente Deus. Eu quero então cantar e dar o meu louvor, né? E veja que Herodes aqui, então, ele fica atormentado por ciúmes de Cristo, arquitetando a morte, né, de Jesus. E os sacerdotes e escribas avisam a ele aonde o menino deveria nascer, em Belém, porque o profeta já tinha anunciado isso, né? E os magos, então, aqui, vindo de longe, Herodes chamam secretamente e pede a eles que informasse aonde o menino estava, com a intenção de o matar, mas ele diz para os magos que ele queria ir também adorar o menino. Mas a gente vê no último versículo aqui 12 que os magos, advertidos em sonho, não voltam para o rei Herodes. Passam por outro caminho, advertidos em sonho. Porque sabiam, se voltasse e falasse para Herodes,
o menino morreria. E aqui a gente vê agora um detalhe interessante. Um detalhe interessante, que também nos chama a atenção e às vezes a gente acaba esquecendo. Os magos, quando chegaram à casa, a quem eles adoraram? Ao menino, Jesus Cristo. Eles não adoraram Maria nem José. Eles adoraram Cristo. Somente Cristo, né? Será que isso tem sido também na nossa vida constante a adoração somente a Cristo? Ou estamos colocando um presentinho, um Papai Noelzinho, um coelhinho na frente de Cristo, né? Porque nesse mês, como eu falei, se a gente for olhar o contexto nosso, na nossa cultura, Cristo é pouco falado, é pouco anunciado nesse mês. Eu não vejo uma loja ou qualquer outra coisa falando ali do nascimento de Cristo. E isso tem tomado, às vezes, lugar no nosso coração, lugar na nossa mente. Eu tenho que dar um presentinho para o meu netinho ou para o meu filhinho, porque senão ele vai ficar triste. Triste vai ficar Cristo. Você fazendo com que o Natal se transforme em coisas diferentes, e não a verdadeira palavra de Deus, para falar para ele: hoje, meu filho ou meu neto, quem é que seja que você tem intenção de dar um presente, hoje é o dia que nasceu aquele que te salvou, aquele que te remiu, aquele que morreu na cruz do Calvário para te dar vida. Presente você dá no aniversário, né? Isso é sério, irmãos, porque isso acontece no nosso meio, na nossa vida. Na nossa vida. Então, esses magos, eles trazem esses 3 presentes. Esses 3 presentes. O ouro, presente para o rei. Incenso, presente para o sacerdote. Mirra, presente para o profeta. Sabiam que Jesus, rei, sacerdote e profeta. E por que Jesus, então, aqui, ele é esse profeta? Eles reconheciam que ele é esse profeta. Nós sabemos que no Velho Testamento o profeta, ele anunciava a palavra de Deus ao povo, né? Daquilo que viria. E Jesus, ele é o profeta que veio falar da parte de Deus. Diferente de todos os outros profetas, ele é o mensageiro e o conteúdo da sua própria mensagem. Todos os profetas antes de Cristo anunciavam a Cristo. Ele agora é o profeta que está se anunciando ao povo, que nos fala através da tua palavra até hoje. Esse profeta que
nos deixou a sua palavra, para nós servi-lo e adorá-lo. Servi-lo e adorá-lo. Cristo, o nosso sacerdote. Sabemos que o sacerdote, no Antigo Testamento, ele levava o pecado do povo até Cristo, oferecia sacrifício pelos pecados do povo ou dele, né? E Cristo é o sacerdote que veio fazer o sacrifício perfeito. Diferente de todos os sacerdotes, ele é o ofertante e a oferta. Sacerdote é o próprio sacrifício. Cristo agora, ele não oferece o sacrifício, ele é o sacrifício. E ele foi oferecido por quem? Por nós. Pelo meu, pelo seu, pelo nosso pecado. E nós não, às vezes, deixamos isso passar, né? Ah, Cristo morreu na cruz. Mas ele morreu por mim e por você. Como o pastor bem falou, era para ser nós pregados naquela cruz. E o que de importante isso tem na sua vida? Se nós vamos para a glória eterna, graças a Cristo, pelo sacrifício na cruz, que venceu a morte, derrotou a morte naquela cruz, ressuscitando ao terceiro dia, para nos dar vida e vida em abundância. E nós ignoramos isso às vezes, na nossa vida. Quem de nós iria para uma cruz para salvar um povo? Deus enviou seu único filho. Com grande amor, o qual nos resgatou. Com a morte de cruz. E nós deixamos tantas outras coisas tomar o lugar de Cristo em nossa vida, né? E o ouro é o presente para o rei. Nós sabemos que os reis do Antigo Testamento, muitos falharam, né? Muitos fracassaram. Rei Saul, por exemplo, o primeiro rei, por ciúmes a Davi, teve um final trágico. O próprio rei Davi teve seus deslizes, Salomão, Acabe. Mas o nosso rei, o rei Jesus, é aquele que governa sobre tudo e sobre todos, e o seu reinado não terá fim. Todos os outros que vieram antes, o seu reinado teve fim. Mas o de Cristo, não. Olha que Deus maravilhoso. Olha que rei maravilhoso nós temos. Nós temos governantes no nosso país que pensam que são reis, que se têm poderes, mas o seu reinado terá fim. Nós não sabemos dia ou hora, mas Deus sabe. Nós achamos que ministros são dono do mundo, né? Hoje está assim no nosso país, né? Ministro que manda. Não manda nada.
Quem manda é o nosso Deus. É Jesus Cristo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esses, como Delanzinho falou, virarão pó, porque do pó foste formado, e do pó ao pó voltará. Esse é o nosso Deus. Esse é Cristo que nós adoramos. É esse que merece toda a honra e toda a glória. Nós somos muitos falhos em deixar outros tomar o lugar de Cristo. Outros não fazem nada por nós. Voltando um pouquinho ao sacerdote, às vezes a gente pensa que a gente lembra que o sacerdote ele mediava entre Deus e o povo. E Cristo é o nosso mediador entre Deus e os homens. Não é isso? E a gente esquece às vezes de Jesus, porque a gente às vezes pensa que um pastor ou um presbítero ou quem é que seja, faça a oração para mim que a sua oração vai chegar mais perto de Deus ou vai chegar a Deus. Mas quem é o mediador? É o pastor? Não é. É o presbítero? Não é. É Cristo. A oração do pastor não é diferente da sua. O que pode ser diferente é que você faz a sua oração e não acredita. Porque a palavra de Deus diz: se minhas palavras estiverem em ti, aquilo que você pede é de acordo com a vontade de Deus. Porque se você conhece a palavra de Deus, você vai pedir aquilo que Deus quer te dar. Você não vai pedir coisas fúteis. E ele é esse sacrifício. Ele agora é o sacerdote que media entre nós e Deus. Não há outro. Não há ninguém. Apenas Cristo. E esse Deus que nasce, irmãos, estou bebendo bastante água, ajuda o rim, né? A gente sempre tem uma pedrinha no rim, mas o ar seca muito a boca, eu não sou acostumado, então seca. E o nervoso às vezes também de estar aqui pregando, né? Mas Jesus veio ao mundo para nos reconciliar com Deus. Nele temos perdão e vida eterna. Nele temos copiosa redenção. Ou seja, o Deus Filho encarnado sofreu e morreu por nós como nosso Redentor. E o mérito infinito do seu sacrifício é que nós temos perdão de nossas culpas. Sofreu e morreu por nossos pecados. Esse dia, esse nascimento, quando nasceu Jesus, você pode falar, nós somos novas criaturas. Porque o nascimento de Cristo foi para nos dar vida. E se hoje você pode falar que você é salvo, não é para os seus méritos, é méritos de Cristo.
Não é mérito de homem nenhum, mas de Cristo. Irmãos, que essa mensagem fique aos nossos corações e que realmente o Natal, o 25 de dezembro, seja um dia de reflexão para nossas vidas. Um dia de agradecimento a Deus, a Cristo, pela nossa vida, pela nossa salvação, pela nossa vida eterna. Que nós possamos deixar de lado o que o mundo quer impor para nós, que quer impor tanto às crianças. Eu falo criança porque eu trabalhei com crianças na escola desde 2011, agora eu estou com adolescente, mas todos têm o mesmo pensamento. Hoje eu trabalho com crianças e jovens de 11 até 18 anos, 19. Então, mas todos o mesmo pensamento. Nessa data é presente, é Papai Noel, e é Páscoa, é ovo de Páscoa, e assim vai. A gente não vê a essência verdadeira do Natal ou da Páscoa na mente. Isso é triste, porque estamos adorando tudo menos a Cristo. Não é verdade? Quando a gente deixa passar essa data comemorando aquilo que realmente não faz sentido para a nossa vida. Vamos lembrar desse pedacinho do hino que o conjunto Louvor que Renova cantou. Deus, somente Deus. Amém? Vamos orar então? Senhor, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi trazida aos nossos corações. Que ela sirva, Senhor, de edificação para as nossas vidas, que nós possamos sair daqui edificados com ela, praticantes, Senhor, no nosso dia a dia. Que neste mês, Senhor, nesse dia 25, Senhor, que seja sempre lembrado o nascimento de Jesus Cristo, aquele que veio ao mundo, Senhor, para nos dar a vida, Senhor, aquele que veio para nos dar a salvação. E somos tão gratos a Ti, Senhor, por isso. Obrigado, Senhor, por tudo. Perdoa as nossas faltas, os nossos pecados. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém.